Olá, gente, tudo bem? Como vai você? Como vai você, meu amigo, minha amiga? É um prazer ter você comigo, você que está aí no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, interligado, conectado, em conexão, querendo aprender, buscar conhecimento, querendo interagir. Eu estou falando desde domingo no Café com Noronha, eu estou falando sobre o transtorno de personalidade narcisista, que é o autoconhecimento, né? O conhecimento da gente mesmo. A, a ciência, através da psicologia, através da psicoterapia, através da psicanálise, está aí trazendo, né, de uma maneira cognitiva, o conhecimento para que a gente possa, eu, você, quem está interessado, tem gente que não está interessado, tem gente que não quer saber de conhecer, de melhorar como ser humano. Eu quero, minha esposa quer, eu acredito que a minha família também quer, meus conhecidos, amigos, né, das redes sociais, quem que não quer melhorar como pessoa, né? Só que parte do a priori que é a partir de mim, é euzinho, eu, Jefferson Noronha, é isso mesmo, tem que me conhecer, tem que saber quem eu sou, tem que saber o tipo de pensamento que anda na minha cabeça, aquilo que me controla. Então nada melhor que aprender a respeito do autoconhecimento. Eu falei no domingo a respeito do transtorno de personalidade narcisista, né? Os itens que fazem parte de uma pessoa que já tem, né? Porque traços narcisistas, como eu falei, todos nós temos, né? Então, e eu falei da variação da régua, do espectro, para identificar em nossas vidas, na minha vida, se os itens que eu tenho na minha vida, né, de traços, não chegam a atingir a patologia, né? É o, é o narcisista já com transtorno de personalidade, é o patológico que fala. Então hoje eu vou estar falando a respeito de um assunto, de um tema também que aborda o autoconhecimento, aborda o abuso psicológico, lembrando que o abuso psicológico ele é crime, está na lei. Então por isso que a gente tem que saber, tem que se conhecer, para saber como a gente está interagindo, tendo relacionamento, família, sociedade, trabalho, para que no futuro a gente também não venha acontecer alguma coisa aí, porque hoje em dia, do jeito que as pessoas estão informadas, as pessoas estão informadas, né? Muitas pessoas praticando o assédio moral, tantas coisas aí que diz respeito ao relacionamento dentro da família, no trabalho. Então é importante, é muito importante. Eu vou estar falando a respeito do gaslighting. Gaslight é uma manipulação. A gente que estuda e pesquisa, eu que sou pesquisador do autoconhecimento, a gente vê que está no âmbito mais do transtorno de personalidade. Mas é bom a gente conhecer para que a gente não venha a estar praticando esse tipo de coisa, porque mesmo sem a gente ser por exemplo, um narcisista patológico, a gente pode praticar abuso, sim. Agir de maneira tóxica, né? Eu falei, vou voltar a falar, então não adianta eu olhar o cisco no olho do irmão e eu tenho uma trave no meu. Então eu, parte da minha priori. Vamos lá então? Já acabei de tomar meu cafezinho, tava uma benção, né? Café é uma benção. Vamos para um momento de reflexão, tô meio respirando. Ai, tá calor. Gaslight é um tipo de manipulação psicológica em que uma pessoa tenta fazer com que outra duvide de sua própria percepção, memória ou sanidade. O termo tem origem no filme Gaslight, de 1944, em que um marido tenta fazer com que sua esposa acredite que ela está ficando louca, diminuindo a intensidade da luz em sua casa. Gaslighting pode assumir muitas formas sutis ou óbvias e pode ser utilizado em relacionamentos pessoais, profissionais e políticos. Pode envolver mentiras, negação, contradição, acusações falsas e outras táticas para confundir e desorientar a pessoa-alvo. Alguns exemplos de gaslight incluem negar ou minimizar eventos que ocorreram, culpar a outra pessoa por coisas que não foram a sua culpa, fazer a outra pessoa duvidar de sua memória, questionar a sanidade de outra pessoa, manipular os sentimentos da outra pessoa para fazer duvidar de sua própria percepção. O objetivo do gaslight é fazer com que a pessoa-alvo se sinta insegura e incapaz de confiar em si mesma, o que pode levar a sentimentos de ansiedade, depressão e isolamento social.
É importante reconhecer os sinais de gaslighting e procurar ajuda de amigos, familiares ou profissionais de saúde mental, se você achar que está sendo vítima desta forma de manipulação. Eu estou aqui para esclarecer, para falar, já que eu me lembro, eu não pratiquei com ninguém isso, mas já fui vítima do trabalho, em meios de colegas, então isso é uma realidade, eu não estou aqui para dar um de coitadinho, ficar de mimimi, eu só estou falando aqui como estudante do autoconhecimento a respeito do gaslight, que vocês viram aqui, né, os itens, exemplos de gaslight, das pessoas que praticam, negar ou minimizar eventos que ocorreram. Então, se o evento ocorreu, vai negar para quê? Claro que a gente deve esquecer, perdoar como cristão, mas negar, você está falando uma mentira, porque se o evento ocorreu, então é muito sério. Culpar a outra pessoa por coisas que não foram sua culpa. Né? Nossa, como a gente vê as pessoas fazendo isso, né? Na sociedade, no trabalho. Então, temos que tomar cuidado. Fazer a outra pessoa duvidar de sua memória. Questionar a sanidade de outra pessoa, né? Isso aqui a gente vê no dia a dia, né? Como pesquisador, eu sou obrigado a falar. Então a gente vê dentro das igrejas quanta manipulação tem, né? As pessoas e abusam às vezes, né? Usam de abuso por causa da fé, às vezes numa fé cega da pessoa, né? Iludida num desejo de alcançar algo, algum objetivo. Então a gente vê que muitos líderes, sem estar na direção de Deus, sem estar na direção do Espírito Santo, praticam o gaslighting manipulando situações, né? Como eu falei, já fui vítima em vários lugares, poderia citar lugar aqui, né? Que a gente trabalhou como bobo, né? Mas eu não vim aqui descarregar minha mágoa, muito pelo contrário, como eu falei, né? Eu já perdoei, é passado, então, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente vê, por isso que é bom o cristão conhecer a palavra de Deus, para saber realmente como Deus nos instrui. Porque muitas pessoas mal intencionadas, isso a Bíblia traz uma pedagogia. Em Mateus 7, Jesus falou, né, de muitos que dirão naquele dia, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né, eu trabalhei, eu fiz. Aí Jesus vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, que estava usando o nome de Deus, usando o evangelho, mas na realidade não vivia nada daquilo que Cristo mandou as pessoas fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque alguns exemplos de gaslight é manipular os sentimentos da outra pessoa para fazer duvidar da sua própria percepção, né? Quantos gurus que eu vi, que eu convivi, que eu vi com os meus olhos, não estou falando que os outros falaram para mim, e que praticou gaslighting com as pessoas, pratica até hoje, no meio pentecostal, infelizmente. Eu não estou aqui para bater, ficar batendo, denegrindo o meio pentecostal, eu faço parte dele, eu gosto, estou no meio, em todo lugar tem o peixe bom, o peixe ruim, em todo lugar tem a fruta boa, a fruta ruim, mas é um meio por causa de usar muito sobrenatural, né? Que é o Deus que nós servimos, é o Deus sobrenatural. Mas então a gente tem que conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz o equilíbrio, traz a sanidade, a racionalidade, para aquilo que a gente realmente veja que é Deus, que foi Deus que falou, que foi Deus que nos instruiu, traga paz, né? Traga um caminho de liberdade, um caminho que nos leve a uma vida com qualidade de vida. Então vamos tomar muito cuidado, vamos analisar. Não é porque está falando o nome de Deus, não, vou voltar a falar aqui. Então o próprio Jesus falou dos falsos profetas, dos falsos líderes, e infelizmente dentro da igreja está acontecendo muita manipulação, as pessoas estão sendo manipuladas para receber uma bênção, manipulada para receber um casamento, manipulada para trocar de carro, manipulada para alcançar alguns objetivos. Isso é frustrante, decepcionante, mas a gente que lê a palavra de Deus sabe que em todo meio pentecostal, né, o pentecostal tradicional, né, onde esteja invocando, falando de igreja, ali estaria, infelizmente, o joio e o trigo. Mas a gente tem que ter discernimento, pedir para Deus sabedoria, conhecer, o autoconhecimento está aí, ele é de graça na internet. Claro, como eu falei, em todo lugar tem as pessoas que estão com boa intenção e com má intenção. Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos filtrar, né? Vamos observar. A doutora Ana Beatriz, eu gosto muito dela, né? Ela não é cristã, nada, mas ela fala muito sobre comportamento, ela fala a respeito do transtorno de personalidade, narcisismo, a respeito de gaslight, ela falou assim que ela observa mais pelo que as pessoas fazem do que pelo que as pessoas falam.
Então falar é fácil, né? Se você treinar um papagaio, o papagaio pode falar, oi, bom dia, tudo bem? Então, mas a gente tem que observar as atitudes. Cristo falou é que pelo fruto que se conheceria uma árvore. Então, uma árvore boa, ela dá fruto bom. Uma árvore ruim, ela não dá fruto bom. Isso é muito sério. Então, vamos ver, vamos examinar. A gente fica até, tem pessoas que ficam assim horrorizadas, né? Mas a gente tem que ficar. Sinceramente, assim, quando eu vejo, igual eu vejo muito, né? Como eu falei com o pesquisador, a gente vê muito escândalo, muitas pessoas falam uma coisa e faz outra. Então, a gente tem que examinar para ver essas pessoas que estão próximo da gente, né? Na sociedade, na família, no meio religioso. Então, se não são pessoas que estão praticando o gaslight. Eu vou voltar a repetir, porque eu acho que pedagogia é fundamental e a repetição também. Gaslight, mas acompanhe, igual eu falei, vai lá, igual eu falei sobre o transtorno, para ir no YouTube, vai lá, pesquise a respeito dessa palavra que eu estou falando aqui, que é uma palavra que fala sobre a área do transtorno de personalidade, né? Sobre o narcisismo patológico, e que eu e você, se a gente bobear, a gente está praticando o gaslight, tá? A família, com a esposa, com o filho, em qualquer lugar que a gente esteja. Gaslight é um tipo de manipulação psicológica em que uma pessoa tenta fazer com que a outra pessoa duvide da sua própria percepção, memória ou sanidade. O termo tem origem no filme Gaslight, de 1944, em que o marido tenta fazer com que sua esposa acredite que ela está ficando louca, diminuindo a intensidade da luz em sua casa. Gaslighting pode assumir muitas formas sutis ou óbvias e pode ser utilizado em relacionamentos pessoais, profissionais e políticos. Pode envolver mentiras, negação, contradição, acusações falsas e outras táticas para confundir e desorientar a pessoa-alvo. Alguns exemplos de gaslight incluem negar ou minimizar eventos que ocorreram, culpar a outra pessoa por coisas que não foram sua culpa, fazer a outra pessoa duvidar de sua memória, questionar a sanidade da outra pessoa, manipular os sentimentos da outra pessoa para fazê-la duvidar de sua própria percepção, manipular. A Bíblia é contrária, a Bíblia fala que a gente tem que entregar, deixar o Espírito Santo convencer a gente, né? Ninguém tem que manipular ninguém, não, principalmente para fazer isso, para fazer aquilo, para trabalhar, né, em algum meio, alguma obra social. Não, a gente tem que fazer qualquer coisa de livre e espontânea vontade. As bênçãos vêm de Deus. Eu não sou doador de bênção de ninguém. Eu sou um instrumento de Deus, da palavra de Deus, né, como pesquisador, palestrante, alguém que está falando na internet, ensinando as pessoas, tendo um canal para abençoar a vida das pessoas. Agora, as pessoas são livres pensadores, qualquer ser humano, em qualquer contexto, contexto religioso, contexto de sociedade, contexto família, as pessoas são livres. Cada pessoa, cada ser humano tem a sua percepção, o seu raciocínio, a sua maneira de ver o mundo, de enxergar o mundo. Nós, como cristão, eu como líder, qualquer líder cristão, tem que ensinar, conhecer, né, receber o ministério da reconciliação, que o apóstolo Paulo fala, e transferir. Só que, detalhe, eu não multiplico homens, nenhum líder, homem, mulher, tem que multiplicar, né? O Jefferson, vou fazer Jeffersons, vou fazer Noronhas por aí, vou multiplicar Noronha em Sorocaba, Votorantim, estado de São Paulo, etc. Não, eu como um pregador do evangelho, um palestrante cristão, eu vou ensinar o evangelho às pessoas a terem um encontro com Cristo, para se relacionarem com Deus e entregarem a sua vida e se tornarem filhos de Deus. Esta é a minha função, e discipular a pessoa, ensinar a respeito de Deus, ensinar a respeito de Jesus, ensinar a respeito do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a respeito de pecado, a respeito de santidade, a respeito daquilo que a Bíblia ensina como pedagogia. Agora, eu manipular as pessoas para fazer isso, para fazer aquilo, de jeito nenhum. A Bíblia é totalmente contrária. Então vamos conhecer. O autoconhecimento está aí para nos ajudar, nos auxiliar como uma ferramenta. O autoconhecimento, a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, elas tendo uma direção, foco na palavra de Deus, ela só vai nos ajudar como ser humano. É uma ferramenta o autoconhecimento, que é o conhecimento da gente mesmo. Eu tenho que me conhecer. A Bíblia fala assim que que a gente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O próximo como a ti mesmo. Então, antes de eu amar o próximo, tem que amar a mim.
Se eu não amar a mim, não me conhecer, não saber quem eu sou, conhecer os meus lados bons, os meus lados ruins, porque se eu estou num caminho de santidade é para me se santificar, se separar e melhorar a cada dia. Então eu tenho que me conhecer para mim, através da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, me relacionar com as pessoas. Não manipular as pessoas, não trazer as pessoas ao meu bel prazer, ao meu estilo de vida, ao meu pensamento, à minha visão de mundo. Se eu sou cristão, eu sigo a Cristo. A visão de mundo que eu ensino é a visão que Cristo ensinou, do Evangelho, que é cura, que é libertação, que é santificação, que é vida eterna. Esse é o Evangelho, não tem outro, sabe? A gente vê aí no meio, no mercado da fé, tanta coisa sendo ensinada e pregada e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então fique com essas palavras no café de hoje, que Deus possa abençoar grandemente você, a sua casa, a sua família. Eu vou falar aí uns 4 cafés ainda. Eu falei sobre o transtorno, falei sobre a avaliação, a régua de avaliação para a gente se avaliar. Hoje eu falei a respeito do gaslight, né? O gaslight, que é uma maneira de manipular, também é um tipo de manipulação psicológica. E o que eu falei, abuso psicológico é crime. A gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas estão muito bem informadas nos dias de hoje. Tome cuidado, você, meu amigo, que está aí manipulando a sua esposa, judiando, né? Trazendo, deixando a mulher doida e vice-versa. A mulher também tem cada mulher que é doida, sabe? Então vamos tomar muito cuidado. Então minha palavra no café de hoje era essa, a respeito de gaslight. Deus abençoe. Fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo, para você, minha amiga das redes sociais.